aqui entre nós, você já reparou que tem marca que parece que vende o ano inteiro através das datas comerciais, mas também tem aquelas que fica na cara que só tá empurrando ali mercadoria pra gente através das promoções? Se você tá aí nesse limbo de só ficar fazendo promoção pro seu cliente, sem no fundo fazer sentido, deixa eu te contar que o marketing do seu negócio não precisa de mais datas comerciais. Ele precisa de estratégia. Estratégia é essa para fazer com que essas datas que você já utiliza sejam utilizadas com propósito, com sentido, para não só vender mais, mas gerar conexão também. Vem comigo que eu vou te mostrar como fazer isso de forma inteligente. Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer, eu me chamo Ariane, sou uma marqueteira apaixonada por comportamento humano e aqui nesse canal a gente conversa justamente sobre isso, porque entender de marketing é entender de gente. Se já se identificou comigo, se já gostou da proposta, te convido a se inscrever no canal para continuar acompanhando e descobrindo como criar verdadeiras estratégias de marketing com uma pitadinha ali de comportamento humano para deixar tudo mais humanizado e realmente estratégico, além de leve, claro e verdadeiramente intencional. Se inscreve aí para não perder nenhum conteúdo. Sem mais delongas, bora lá? Primeiro, eu tenho que te contar, e tu já deve ter descoberto, né, que o Brasil é um país com muitas datas comerciais que servem aí para aquecer a economia. Elas servem aí para impulsionar as nossas vendas, para nos ajudar nesse sentido, mas que podem ser ali um tiro no pé se a gente não sabe para onde tá mirando. E antes de você começar a se martirizar aí por não estar utilizando as datas comerciais de forma verdadeiramente estratégica, deixa eu te falar, deixa eu te confortar de que você não tá sozinha nesse barco, não. Isso é muito mais comum do que você imagina. Mas também não deve ser uma desculpa para continuar remando para esse mesmo lado, né? E isso é muito comum porque as datas comerciais, elas já estão presentes há muito tempo na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, é muito fácil a gente acabar reproduzindo muitas coisas e só seguindo o fluxo do que já está sendo feito aí pela grande massa. E daí é nessa hora que a gente acaba às vezes copiando a concorrência ou só enchendo linguiça ali. Nem preciso dizer que isso dá errado, né? Porque por mais que a gente acabe vendendo naquela hora e pro nosso bolso pareça lucrativo, se a gente vai pensar num longo prazo, isso pode realmente não servir lá como uma boa estratégia. Isso porque vender para o mesmo cliente se torna muito mais barato, se eu não me engano, até 17 vezes mais barato do que conquistar um cliente novo. Porque um cliente que já comprou de ti, ele já passou por todo o funil de vendas ali, né? Então, ele já te conhece, ele já teve um contato mais direto contigo, ele já comprou, ele já teve a experiência com o produto, ou com o serviço, ou com a marca de um modo geral. Então, reduz várias etapas ali do caminho do processo de compra. Então, vender só por vender não se torna assim tão lucrativo. Até porque são muitas datas comerciais, o comércio acaba visando elas, né, levando elas para uma competição de atenção do consumidor através dos descontos. E o que pode ser às vezes uma data para gerar mais relacionamento, uma conexão emocional, algo diferente, acaba parecendo muitas vezes que está sendo só um empurrãozinho ali para conquistar o nosso bolso como consumidor. E aqui entre nós, se a gente sente demais que tem toda hora alguém querendo nos vender algo, não se torna assim tão atrativo, né? Então, como criar uma campanha de data comercial bem proveitosa, para que não pareça ali uma campanha vazia, sem uma justificativa plausível, né? Ou que tenha uma justificativa rasa para a gente estar oferecendo ali o nosso produto ou serviço. A gente tem que mostrar o que está por trás e conversar com quem está ali do outro lado. Então, o que está por trás? A gente tem que mostrar a transformação e a solução que o nosso negócio gera, mostrando que não é só um serviço propriamente dito ou um produto, né? E também entender qual é a real necessidade de quem está ali do outro lado. Então, realmente conversar com o nosso consumidor. E nesse conjunto, conseguir colocar sentimento, trazer histórias, gerar realmente uma conexão além do processo de venda. Realmente uma conexão entre a marca
e o consumidor. Isso é para que a gente gere propósito, para que a gente coloque intencionalidade nessa compra que a gente quer gerar. E não só pela compra em si, mas pelo relacionamento e pela importância que o nosso negócio faz na vida do nosso cliente e também que o nosso cliente tem para a vida do nosso negócio. Então é ali uma via de mão dupla e que a gente precisa valorizar. E tá aí, porque quando a gente vai escolher quais datas comerciais a gente vai trabalhar, a gente tem que entender que não é só sobre o preço que a gente está oferecendo para o nosso cliente, mas sobre o real valor. E se você me acompanha aqui, já sabe que a gente conversou sobre isso num vídeo algum tempinho atrás aí, sobre a diferença de percepção, né, de preço e valor que o cliente acaba tendo sobre o nosso negócio. Eu vou até deixar fixado aqui em algum canto ou na descrição do vídeo para que você possa conferir ou relembrar até mesmo desse bate-papo que a gente já teve. E esse valor, de forma mais resumida aqui, ele é para trazer uma conexão, para gerar uma identificação entre o consumidor e a marca, para trazer alguma sensação, alguma emoção à tona, ou até mesmo o senso de pertencimento. E tá aí porque que a gente não pode trazer um post vazio, uma mensagem desconexa ou muito rasa, ou um desconto à toa que o cliente sinta que não faz lá tanto sentido. E já que eu comentei aqui brevemente que a gente deve escolher quais campanhas, né, quais datas comerciais a gente vai trabalhar, como realmente fazer essa escolha? Entre tantas opções que existem, se a gente atira para todos os lados, o risco de a gente acertar nosso pé é muito grande, né? E ninguém quer isso. Por isso, quando a gente pensa em criar um planejamento de marketing ali bem estruturado e com intencionalidade, ou seja, que realmente tenha um viés estratégico, a gente precisa trazer uma vertente um pouquinho mais analítica sobre o que está sendo construído. E daí, nessa hora, a gente precisa pensar em qual é o propósito da marca, o que ela está oferecendo, então qual é o produto, o serviço ou mesmo a solução de um modo geral, com quem ela conversa, então qual é o público-alvo e o que essa marca representa, o que ela traz de visão, de missão e de valores também. Tudo isso deve ser pensado porque esses pontos devem estar sim conectados e conversarem entre si, para que, por exemplo, a gente não gaste um tempo ali construindo uma campanha que para a marca faz sentido, mas que para o público é algo que pode ser até mesmo irrelevante. Então imagina que frustrante você se desgastar todo ali, né? Investir todo os seus recursos em cima daquilo, achar que aquilo ali é relevante, que aquilo ali é diferente, que é atrativo, e o público não aceitar, não abraçar a causa e acabar, né, não se atraindo pelo que foi construído. Como a gente quer otimizar o nosso negócio e realmente construir as coisas com intencionalidade, esse tipo de abordagem vai fazer com que a gente poupe, né, e otimize questão de energia, de esforço, né, de tempo e até mesmo recurso financeiro, até para que a gente venha investir no que realmente faz sentido para o nosso negócio. Então, por exemplo, se uma marca ela não trabalha ali com conscientização ambiental, não tem um viés ecológico ou sustentável, de nada adianta ela ficar fazendo post, por exemplo, sobre o Dia da Árvore. Se uma marca já está mais relacionada com um viés religioso, cristão, por exemplo, não faz muito sentido ela vir trazer alguma campanha que prevaleça, por exemplo, o Halloween. Não condiz, as coisas não conversam. Ou então uma marca que não trabalha e nem se conecta com a área da educação. Também não precisa ficar ali investindo no Dia dos Professores, né? Fazendo campanha para essa data, porque é algo que realmente não conversa com o que a marca representa, no que ela, com quem ela conversa, no que ela investe, nas soluções que ela traz. Simplesmente não faz sentido. E por mais que esses exemplos aqui eles pareçam óbvios e que essa análise pareça óbvia, às vezes a gente cai tanto no fluxo de fazer mais do mesmo ou seguir o efeito manada, né, que é só ficar reproduzindo o que já tem aí no meio, que a gente não para ter o senso crítico. Então, ter esse filtro, fazer essa análise, ela acaba sendo sim relevante para a gente entender onde a gente tem que depositar ali os nossos esforços. Agora eu quero comentar um pouquinho contigo sobre as principais datas comerciais que existem, que eu separei de uma forma aqui só para fins didáticos mesmo, porque elas se conversam nos seus objetivos, digamos assim. Então acaba sendo um pouco até difícil de fragmentar, mas a forma que eu separei aqui é só realmente para fins didáticos, tá?
As datas mais comuns que a gente tem, pode-se dizer que são as datas emocionais, que são aquelas que realmente trazem uma pegada mais de conexão humana, né? Realmente mais emocional, de sensação e tudo mais. E daí a gente tem o Dia dos Namorados, a gente tem o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia das Crianças, o Natal, tudo que são datas aí que tem esse viés mais de conexão. E cada uma dessas datas acaba trazendo sentimentos diferentes e emoções diferentes, ainda que pegue esse lado nosso mais afetivo. Por exemplo, o Dia das Mães é aquele amor mais materno, mais de aconchego, e que remete mais a cuidado, a gratidão, ao afeto materno de um modo geral. O Dia dos Pais, ainda que seja da família, figura paterna de um modo geral já traz uma visão diferente. Então, quando a gente vai tratar dessa data comercial, geralmente é algo mais atrelado a respeito, a exemplo, a admiração, a tradição. É uma outra pegada, ainda que seja familiar. E Dia dos Namorados não foge muito disso, ainda segue nessa linha. Só que daí, dessa vez, trata um pouco mais do amor romântico, da conexão ali entre o casal, do cuidado e até mesmo, né, ali da necessidade que a gente tem de demonstrar afeto. E aqui entre nós, de receber também. Tem algumas outras datas que elas também são muito famosas, que daí elas são um pouco mais sociais e coletivas, digamos assim, que é, por exemplo, o Dia Internacional da Mulher, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, que daí traz conscientizações diferentes e abordagens até mesmo de se trabalhar diferentes. O Dia da Mulher, por exemplo, é mais para trazer visibilidade, reconhecimento, respeito. E em questão de Outubro Rosa, Novembro Azul, também tem o Janeiro Branco, que se eu não me engano é da saúde mental. Eles tudo são para trazer cuidado, proteção e visibilidade também para um cuidado pessoal, né, para nossa autoestima e tudo mais. E não vamos nos esquecer, né, daquelas datas que tem um viés mais de consumo direto, como a nossa queridinha Black Friday, que a gente já comentou aqui no canal também, a gente já conversou sobre isso, que tem uma pegada muito forte, né, um apelo comercial muito forte, mas também tem o Dia do Consumidor e o Dia do Cliente, que são em datas diferentes, mas que servem aí para aquecer um pouquinho o consumo, né, do país, a economia do país, e foram criados justamente para isso. Sem falar também que tem o Natal e a volta às aulas, que fazem parte aí desse pacote também. A volta às aulas por conta, né, da necessidade ali pela época do ano, pela movimentação que acaba sendo gerada. E o Natal porque foi uma tradição aí que se gerou, né, algo que se foi impulsionando ali através do comércio, e hoje é muito comum a gente ver as trocas de carinhos, digamos assim, em formato de presente, né? Então a gente mostrar a importância dos outros através de um mimo aí, de um presente de final de ano. Então acaba também caindo ali. Só que o Natal, tanto o Natal quanto a questão das voltas às aulas também tem uma pegada emocional ali por conta da família ou por conta da renovação do ano e tal. Então, tem várias nuances que a gente pode ser trabalhadas e observadas dentro de cada um deles. Isso tudo sem falar também nas datas temáticas que acabam impulsionando o nosso comércio, que são o Halloween, o Carnaval e até mesmo a Páscoa, né? Que a Páscoa entra também um pouco numa data emocional, numa data de impulso de consumo direto, digamos assim, mas não deixa de ser uma data temática. O Natal também tem várias datas aí, na verdade. Até mesmo o Dia dos Namorados também pode ser considerado uma data temática, para ver como as coisas estão conectadas. Mas em questão de Halloween e Carnaval, a gente sabe que é aquele viés mais de diversão, de alegria, de festa, então acaba tendo ali uma pegada um pouco diferente. Mas apesar de existirem tantas datas comerciais, elas não servem só para impulsionar realmente o nosso comércio. Elas também acabam criando ali um ambiente psicológico, em que trabalha também ali as conexões, as histórias, e é por isso que conhecer bem o nosso público é extremamente relevante, já que, por exemplo, o Carnaval ele não é um feriado, na verdade ele varia de acordo com o estado, mas ele é um ponto facultativo, então dependendo do lugar você pode decidir parar, né, de trabalhar nos dias de Carnaval. Pensando nisso, a gente tem que conhecer nosso público para saber se é um público que vai trabalhar no Carnaval, se é um público que vai para as festas, que vai pular bloquinho, né, que vai seguir o trio elétrico, ou então que vai fugir da muvuca e vai para um refúgio, vai descansar, vai aproveitar para viajar com a família,
curtir, desacelerar, ainda que seja começo do ano. E é pensando em todas essas nuances, nesse conjunto de coisas que tem que ser observadas, que eu tô aqui para te convidar a sair, né, do superficial e realmente olhar um pouquinho mais a fundo para entender o que o seu negócio realmente significa, o que a marca realmente representa e entender como conversar melhor com quem está do outro lado. É aí que você vai conseguir ser verdadeiramente estratégico. Mas eu não tô aqui pra vomitar um monte de informação, fazer a tua cabeça borbulhar de ideia e te deixar na mão, né? Pra te ajudar a sair aí desse looping infinito de ficar reproduzindo ações vazias que no fim te fazem gastar energia, deixar tudo desconexo e não explora o potencial que o seu negócio tem ou merece, né? Eu, claro, preparei um material para te ajudar a estruturar ali as ações comerciais do próximo ano. Esse material aqui é o Guia Estratégico de Datas Comerciais, onde eu compartilho contigo, além das datas comerciais propriamente dito, né, alguns insights sobre como usar elas de forma verdadeiramente estratégicas. Então aqui tu consegue descobrir como que ela impacta na vida do cliente, o que o cliente espera para aquela época do ano, quais são os vieses cognitivos, né? Quais são as abordagens comerciais mais válidas de serem usadas, como colocar história, como colocar emoção no que está sendo construído ali, para realmente conversar e se conectar com quem está do outro lado. Um guia que, além de trazer bastante conteúdo, ele também te ajuda na parte prática. Ao final, ele tem uma atividadezinha ali para colocar a mão da massa e realmente fazer acontecer. No fim, são muitas datas comerciais, cada uma com as suas particularidades, e trazer esse conteúdo tudo para cá ia ficar enorme, ia ficar maçante. E para deixar tudo mais didático, mais leve e mais intuitivo até mesmo, esse material aqui, ele foi feito realmente para auxiliar nesse ponto. Então, se tu se interessou, eu vou deixar o link aqui na descrição para te garantir o seu. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários o que tu aprendeu de novo nesse vídeo, que a gente continua aí trocando figurinhas e mais algumas ideias sobre o assunto. Te vejo no próximo vídeo, um beijão, tchau, tchau!